Olá, sou a professora Cariza. Sejam bem-vindos à disciplina de Planejamento Ambiental do curso CST em Gestão Ambiental do IFRN, Campus Mossoró. A videoaula de hoje será sobre cidades sustentáveis. Vamos ver a evolução desse conceito, desde o início. O que é importante a gente pensar sobre o nosso sistema de produção, sobre o nosso sistema de consumo, sobre a geração de resíduos do planeta, sobre os mares de plástico. Então, o que a gente pode pensar numa cidade saudável, numa sociedade sustentável, numa gestão sustentável que leve à preservação ambiental. Além disso, a gente também vai ver algumas estratégias de desenvolvimento do urbano saudável. Olá, vamos começar agora a nossa aula com essa reflexão. Vamos refletir que 10% de tudo que é extraído do planeta pela indústria é que se torna produto útil e que 90% é resíduo. Torna-se, então, urgente uma gestão sustentável que nos leve a um consumo sustentável de modo a minimizar a utilização de recursos naturais e materiais tóxicos. O desenvolvimento sustentável não é mero ambientalismo, mas sim um processo de equilíbrio entre os objetos econômicos, financeiros, ambientais e sociais. Observem, pessoal, como as nossas cidades hoje têm problemas ambientais ligados principalmente a essa produção irresponsável, intensiva dos nossos recursos naturais. Apenas 10% é o que a gente aproveita, o restante é resíduo. Olha aqui essas imagens da figura 4, que traz a poluição do plástico. Aqui o impacto ambiental nas cidades, no solo, aqui o impacto ambiental nos rios e a disposição inadequada dos resíduos sólidos, onde falta coleta seletiva, falta outras políticas de gestão de resíduos. Então, o impacto ambiental ele existe não só na extração dos recursos naturais, existe em toda a cadeia produtiva e existe também na destinação final, ao final do ciclo de vida do produto. E a gente está diante hoje de muitos desafios, infinitos desafios de trazer essa gestão sustentável para as nossas cidades. Vamos começar mostrando os impactos da construção civil. No mundo, a construção civil consome cerca de 25% da madeira de uso não combustível, consome 40% dos materiais e energias e 17% da água doce. Para evitar a construção civil como um acidente ecológico, os princípios da construção sustentável abrangem a concepção, execução e gestão do prédio. Todas as etapas precisam ser trabalhados princípios sustentáveis. Algumas medidas são pesquisar o emprego de novos materiais na construção, assim como sistemas construtivos que reduzem o consumo de recursos naturais, reciclar materiais reaproveitáveis e buscar fontes alternativas de energia. Os impactos da construção civil, eu trouxe aqui 7 principais impactos, considerando que a construção civil é a maior indústria do planeta, que emprega maior número de recursos humanos, financeiros, econômicos e tem grandes impactos desde a extração dos recursos naturais até o final do ciclo de vida do produto. Então, vamos começar por esse impacto aqui, que é o elevado consumo de recursos naturais. Observem que de 15% a 75% do total consumido são naturais, ou seja, há o consumo intensivo de água, de madeira, de toda a variedade, todos os tipos de rochas, toda a variedade de minérios, toda a variedade de solos. O segundo impacto que eu elenquei é o processo de produção de insumos altamente poluentes. A construção civil é a segunda atividade que mais contribui para o efeito estufa do planeta, em função da produção do cimento. A fabricação de cimento portland, por exemplo, responde por cerca de 5% das emissões humanas de dióxido de carbono por ano. Mais de 25 toneladas de dióxido de nitrogênio são despejadas na atmosfera todos os anos. Então, observe aqui na figura 7
que há um elevado lançamento de poluentes na atmosfera pela indústria da construção civil. Esses dados aí é da Portuguese Canadian Newspaper. Então, vamos observar aqui como se comporta o mercado de carbono, né? Os países que compram e vendem créditos de carbono em todo o planeta. Nós temos os países que têm mais créditos para vender porque têm menor capacidade produtiva, também menor capacidade poluente, são esses países que estão em amarelinho claro, como, por exemplo, a maioria dos países africanos, a maioria dos países latinos, né, asiáticos, eles têm essa condição de baixa poluição, baixa produção e tem mais créditos para vender. Os países em amarelo têm situação intermediária e os países em vermelho, Estados Unidos e Canadá, têm uma situação crítica, altamente poluente e está sem crédito de carbono para vender. No caso, eles estão comprando crédito de carbono. A gente tem que pensar soluções para que todos os países sejam não poluentes, para que todos tenham uma indústria sustentável, para que todos consigam preservar seus recursos naturais e a camada de ozônio que se coloca logo acima do seu país. Então, o pensamento sustentável para o futuro é que todos tenham posturas de não lançamento de carbono e não um mercado como está posto atualmente. Vindo agora para o terceiro impacto da construção civil. Elevadas perdas nos canteiros, concreto usinado 9%, aço 11%, blocos e tijolos 13%, placas cerâmicas 14%. Quarto impacto da construção civil, grande quantidade de resíduos, aproximadamente 500 kg por habitante por ano, ou 60% do resíduo sólido urbano são provenientes da construção civil, ou seja, a maior parte do resíduo urbano é da construção civil. Há de se refletir como minimizar, como diminuir essas perdas no canteiro e essa geração de resíduos. O quinto impacto da construção civil, grande consumo de água e energia. 34% do consumo da água potável no Brasil se dá pelas atividades concernentes à construção civil. 30% a 40% da energia gerada no país é consumida pelas empresas de construção. São 50 mil kWh mensais utilizados somente nas grandes obras. Sexto impacto da construção civil, poluição sonora. O nível de ruído em um canteiro de obras varia de 75 a 103 decibéis. O limite de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho é de 85 decibéis, então a maior parte dos ruídos está fora da tolerância. É preciso urgente se ter uma política de segurança do trabalho com ampla utilização dos EPIs para minimizar essa poluição. Mas quem não está no canteiro, quem está ao lado do canteiro, né? A poluição sonora é uma realidade. Sétimo e último impacto da construção civil que eu trouxe hoje, a impermeabilização indiscriminada de áreas urbanas. A OMS estabelece que o mínimo ideal de área verde por habitante é de 12 metros quadrados por habitante. Em geral, nas cidades brasileiras, o número varia bastante, conforme a região. Como exemplos, tem-se Recife, 5 metros quadrados por habitante, São Paulo, 4 metros quadrados por habitante, Porto Alegre, 15 metros quadrados por habitante. Então, a gente tem que pensar como deixar nossas cidades mais verdes, porque vai dar uma condição melhor do ar, vai dar uma condição melhor de drenagem, vai dar uma condição melhor na preservação da água, do solo e da saúde dos habitantes. Para combate desses desafios, desses impactos da construção civil, temos também elencadas aqui algumas estratégias para o desenvolvimento urbano saudável. Primeira estratégia, planejamento urbano adequado. É preciso planejar planos diretores sincronizados com a realidade local e traçar políticas urbanas segundo as características diferenciadas de cada território. Ser regionalista, ser adequado ao seu território é fundamental para que a gente tenha um urbano saudável. Segunda estratégia, a importância do controle por meio da fiscalização eficiente. Fiscalização das ações urbanas na cidade por parte do governo, comprometimento dos gestores com o planejamento das cidades a longo prazo e planejamento com enfoque no urbano saudável deve ser pautas do governo.
Terceira estratégia, intersetorialidade envolvendo principalmente as áreas da saúde, planejamento e urbano. O agir intersetorialmente deve ser um exercício constante e coletivo, transversalizando outros setores, que é a economia, social, educação, cultural, dos governos locais para a gestão do espaço urbano saudável. Não é só pensar na estrutura da cidade, na arquitetura dos prédios, na forma do seu arruamento, né? É preciso pensar também como promover nos outros setores o desenvolvimento na economia, no social, na educação, na cultura, na saúde. É importante para que a gente tenha uma cidade saudável. A quarta estratégia é o envolvimento e participação da sociedade civil na nossa cidade, que a gente chama de gestão participativa, que envolve a elaboração dos projetos que desejam e que sejam possíveis para a gestão, o acompanhamento e avaliação desses projetos, a construção das políticas públicas saudáveis e o desenvolvimento de uma governança no espaço onde vivem e se interrelacionam. A quinta estratégia é o desenvolvimento das políticas públicas saudáveis relacionadas à estrutura urbana, o uso da cidade como espaço de inclusão, a promoção da equidade a bens, valores, uso do solo e equipamentos urbanos, transparência no uso dos recursos públicos pelo gestor urbano, a adoção de uma atitude ética pelo cidadão, gestor ou não, em relação ao próximo e ao ambiente. É preciso a gente pensar, que políticas públicas trazer para que a gente tenha uma cidade melhor. A sexta estratégia, desenvolvimento de ações e projetos que ampliem a autonomia e estimulem a governança. São projetos de geração de informação técnica para o trabalho e a geração de renda. Fortalecer também o entendimento e a valorização do espaço urbano em redes, ou seja, pensar a geração de trabalho, de renda e a formação de redes de recursos humanos para o fortalecimento de um desenvolvimento urbano saudável. Terminando aqui as estratégias, eu trago aqui esse esquema, que interrelaciona todos esses aspectos que eu trouxe para que a gente tenha um urbanismo saudável. É preciso pensar na qualidade da água e dos resíduos sólidos, aqui no balãozinho 1. É preciso pensar na segurança. É preciso pensar na participação social. É preciso pensar na saúde e na geração de trabalho e renda para a gente ter essa cidade tão sonhada por todos nós, uma cidade saudável. E aqui a gente tem um esquema de como tem que ser deve ser a interação entre o governo local, a universidade e a comunidade. Todas as instâncias trabalhando juntas, vão estar colaborando para o desenvolvimento das políticas públicas saudáveis na cidade. Então, como estratégia final, é preciso a gente ter consciência que buscar um melhor ordenamento do ambiente urbano primando pela qualidade de vida da população é trabalhar para uma cidade sustentável, melhorar a mobilidade urbana, a poluição sonora e atmosférica, o descarte de resíduos sólidos, a eficiência energética, a economia de água, entre outros aspectos que contribuem para tornar a cidade sustentável. No mais, se não formos nós, então quem? Se não for agora, então quando? O planeta está em nossas mãos. Termino aqui com essas palavras da Conferência Internacional Infanto-Juvenil Vamos Cuidar do Planeta, em 2010. As crianças, os jovens, como sempre, apontam excelentes visões do futuro. Como referências biográficas, temos 15 referências para vocês estudarem, tá bom? Temos referências eletrônicas, a Fundação BNP Paribas, as Metro, Construct, Portuguese Canadian Newspaper. Temos relatório de sustentabilidade 2017 do CTE. Temos mais referências eletrônicas, temos um livro muito bom do Guerra, que é Impactos Ambientais Urbanos no Brasil. Temos aqui o portal Iberdola,
né, trabalhando quais as consequências da exploração dos recursos naturais. Temos também o Diagnóstico da Indústria da Construção Civil, o CIDISCOM 2014, né, entre outras referências. Obrigada, até a próxima videoaula.